E aí galera do canal Prepara Enem, tudo bem com vocês? Eu sou Larissa Oliveira, vou ajudar vocês de Geografia 1. E o nosso assunto de hoje para começar são os mapas. Então roda aí a vinheta e bora trabalhar! Bom, primeiramente, o que são os mapas? Os mapas nada mais são do que representações simplificadas da realidade. Eles vão ajudar no registro e localização dos elementos cartografados e, claro, na nossa orientação no espaço geográfico, né? Então, se eu pego um mapa, eu quero saber de como ir de um lugar a outro, né? De tal lugar a outro. Então, é isso. Quais são os elementos principais, aqueles que não podem faltar no mapa? Primeiramente, as coordenadas geográficas. O que são elas? As coordenadas são as linhas imaginárias traçadas ao redor do globo, né? Então a gente tem as linhas horizontais, chamadas de paralelos, vão demarcar as latitudes, né? E as linhas verticais, que são os meridianos, vão demarcar as longitudes. Para isso tudo a gente tem os principais, né? Qual o principal paralelo? Paralelo do Equador, né? Que traça aqui, ó, bem no meio, divide o mundo em dois hemisférios, hemisfério sul e hemisfério norte. E o meridiano de Greenwich, que vai dividir o mundo em Oriente e Ocidente, tá bom? Outra coisa, outro elemento, a orientação do norte, né? A indicação do norte, a orientação do mapa é mais um elemento. E aí vem o que? A rosa dos ventos, né? A rosa dos ventos, ela vai indicar pra gente os pontos cardeais. Então, norte, sul, leste, oeste, tá? Ela vai dar essa indicação. E aí, a gente tem que se atentar que o norte, ele pode ser chamado também de boreal ou setentrional, tá? Tem esses nomes aí que é bom a gente saber para caso, né, venha com outro nome próprio, tá bom? Então, norte, boreal ou setentrional. O sul vai ser chamado de austral também, ou meridional. O leste, oriente ou nascente. Por quê? Porque é lá onde o sol nasce, né? E o oeste vai ser chamado de poente ou ocidente, tá bom? Então é isso. Outro elemento que não pode faltar é a escala. A escala tem que estar lá para eu saber quantas vezes aquele objeto foi reduzido para caber naquela representação, né? Então, quantas vezes eu reduzi o Rio de Janeiro para ele caber no mapa lá do Rio de Janeiro, entendeu? Isso é a escala. E aí causa certa confusão, por quê? Porque envolve um pouco matemática também, né? Mas aí tem coisas que a gente tem que saber, por exemplo, quanto maior a escala, mais detalhes eu vou ter. Quanto menor a escala, menos detalhes eu vou ter. Então, por exemplo, num planisfério, a escala é pequena e eu tenho menos detalhes, entendeu? Em compensação, a área representada, né, é maior. Numa escala grande, eu tenho uma área menor sendo representadas, em compensação eu tenho um detalhamento maior, tá bom? Então escalas pequenas têm menos detalhes, escalas grandes têm mais detalhes. E aí uma coisinha pra gente também, se a gente gravar, facilita a nossa vida. A escala sempre fala 1 para 500, 1 para 50 mil. Quanto maior o número do denominador, que é o segundo número, menor é a escala, tá bom? Então, se eu tenho uma escala 1 para 50 mil e 1 para 5 mil, qual é a escala menor? A que tem um denominador maior, tá bom? Acho que deu para entender, né? E aí a gente tem a escala numérica e a escala gráfica, que eu vou deixar fotos aqui da escala numérica e da escala gráfica. E também tá lá no nosso material, tá? Que vai ficar disponível para vocês. Acho que logo que eu soltar esse vídeo, não sei. Outros elementos também que não podem faltar, e a gente vai falar rapidinho deles, é o título, que ele vai nos informar qual o fenômeno que está sendo representado naquele mapa, tá? E a legenda, que é a tradução dos símbolos que foram utilizados no mapa. Então, por exemplo, se eu tenho um triângulo, lá no mapa, vários triângulos, e eu não sei o que significa, eita, o pão tá passando. Mas enfim, eu não sei o que aqueles triângulos significam, eu vou lá na legenda, vou ler, o triângulo representa os rios, entendeu? Então, é para isso que serve a legenda. E agora, por último, antes de ir para as questões, a gente vai falar dos fusos horários. O mundo é dividido em 24 fusos, tá bom?
Como que chegaram a esse número de 24 fusos? Dividir os 360 graus da Terra, né, pela uma esfera, ela não é plana, dividir esse número 360 pelo número de horas do dia, que é mais ou menos o quanto a Terra demora para dar uma volta em torno de si mesma, né, o movimento de rotação. Então, dividiram os 360 por 24 e chegaram ao número 15. Então, a cada 15 graus, adianta-se ou atrasam as horas. E aí, qual o referencial para saber se adianta ou atrasa? Meridiano de Greenwich, né, que é o meridiano zero. Então, a leste de Greenwich, a gente adianta as horas, e a oeste de Greenwich, a gente atrasa as horas, tá bom? Aqui no Brasil, atualmente, a gente tem 4 fusos, tá bom? A gente aqui do Rio de Janeiro, que é onde eu estou, tá no fuso -3, tá? Horário de Brasília. A galera que tá lá em Noronha é -2, então aqui são quase 4 da tarde, lá já são quase 5, né? Tem a galera que tá ali no Mato Grosso, que já é outro fuso, 1 hora atrasado em relação a Brasília, então lá ainda são quase 3 horas. E tem o pessoal do Acre, né, que são menos 2 horas em relação ao horário de Brasília, então lá ainda são quase 2 da tarde, tá bom? Uma coisa importante que eu não vou deixar de falar é em relação à linha de data, que é o antimeridiano de Greenwich, né? Que dá uma certa confusão, eu mesma confundo direto, mas eu vou tentar dar uma explicada aqui para vocês. E eu vou inclusive ler essa parte para não ter perigo de falar bobagem, tá bom? Que às vezes a gente confunde, né? Então, sobre o antimeridiano, né? Vou ler. A metade situada a oeste dessa linha sempre estará um dia adiante em relação à metade oeste. E aí vem a confusão, né? Ué, mas leste não adianta e oeste atrasa? Como é que a galera do oeste tá adiantado e o pessoal do leste tá atrasado? Tá tudo errado. Não tá tudo errado, gente. É porque esse negócio dos pontos cardeais, por exemplo, leste-oeste, ele vai depender de um referencial, né? Como na física as coisas dependem do referencial, quando a gente vai falar de pontos cardeais também. Então a linha de data, vou pegar aqui o Google ver se eu consigo explicar melhor, ela tá aqui, ó, bem perto da Nova Zelândia, né, passando aqui pelo Pacífico. E quem está a oeste dessa linha? Não dá pra vocês verem direito, né? Minha câmera não é tão boa assim. Quem está a oeste dessa linha? É a gente que tá no Brasil? Não, a gente tá a oeste da linha, né? A gente tá pra cá, a gente tá a leste da linha. E a galera que tá aqui, ó, Nova Zelândia, Oceania, Nova Zelândia, Austrália, Japão, esse pessoal tá todo a oeste da linha, tá? Então, tendo a linha de data como referencial, a gente aqui da América tá a leste e o pessoal de lá, né, esses países daqui, Oceania, parte da Ásia, Japão, enfim, estão a oeste. Então a galera do oeste tá adiantada e a gente do leste tá atrasado, tá bom? E ao se atravessar a linha de data de leste para oeste, é necessário aumentar um dia. Então, se a gente vai fazer uma viagem, vamos todos fazer uma viagem depois da pandemia, a gente vai do Brasil para a Austrália, a gente vai perder um dia nessa viagem, né? A gente indo aqui pelo Pacífico, a gente vai perder um dia, tá? E na viagem de volta, quando a gente voltar, né? Vamos voltar aqui, Austrália, vamos, chegamos ao Brasil. A gente ganhou um dia, porque essa linha de data, ela muda o dia no mundo, né? Então, nesses lugares, por exemplo, nos lugares próximos, é a mesma hora, só que em dias diferentes, tá bom? Acho que deu pra entender. Não vi muito cair essa questão da linha de data nos vestibulares, mas é bom a gente saber, né? Eu acho que deu pra ficar explicado. Se não ficou bem explicado, vocês comentem aí nos comentários, tá bom? E a gente se ajuda. Agora a gente vai para as questões, né? Deixa eu pegar aqui.
A primeira delas, eu não peguei o ano, mas eu vou pedir para colocar aqui, tá bom? O ano, e vamos lá. Pensando nas correntes e prestes a entrar no barco que deriva da corrente do Golfo para o norte, lembrei-me de um vidro de café solúvel e vazio. Coloquei no vidro uma nota cheia de zeros, uma bola cor-rosa choque. Anotei a posição e data, latitude 49 graus 49 norte, longitude 23 graus 49 oeste. Tampei e joguei na água. Nunca imaginei que receberia uma carta com a foto de um menino norueguês, segurando a bolinha e a estranha nota. No texto, o autor anota sua coordenada geográfica, que é... O que é a coordenada geográfica, né? A relação que se estabelece às distâncias representadas no mapa e as distâncias reais da superfície cartografada seria a letra A. Letra B. O registro de que os paralelos são verticais e convergem para os polos e os meridianos são círculos imaginários, horizontais e equidistantes. Letra C. A informação de um conjunto de linhas imaginárias que permitem localizar um ponto ou acidente geográfico na superfície terrestre. Letra D. A latitude como distância em graus entre um ponto e o meridiano de Greenwich e a longitude como a distância em graus entre o ponto e o equador. E por último, letra E. A forma de projeção cartográfica utilizada para a navegação onde meridianos e paralelos distorcem a superfície do planeta. E aí, gente, qual a resposta certa? Bom, a resposta certa é a letra C, né? A informação de um conjunto de linhas imaginárias que permitem localizar um ponto ou acidente geográfico na superfície terrestre, na superfície da Terra, né? A letra A, ela fala de um elemento do mapa também, né? Mas ela tá falando da escala. A letra B tá errada, bem errada, né? O registro de que os paralelos são verticais. Os paralelos não são verticais, eles são horizontais. Quem são verticais são os meridianos, né? A letra D, ela vai falar latitude como distância em graus entre um ponto e o meridiano de Greenwich. E a longitude como distância em graus entre um ponto e o equador? Não, né? Ao contrário. A latitude como distância em graus entre o ponto e o equador, não o meridiano de Greenwich. E a longitude como distância em graus entre o ponto e o meridiano de Greenwich e não o equador. E por último, ele está falando de projeções cartográficas, que é o nosso próximo tema. Não vem ao caso, não é isso. Coordenadas geográficas e projeções cartográficas conversam, mas não são a mesma coisa, tá bom? Próxima questão, essa eu peguei o ano, Enem 2005. Eu vou ler aqui e vou resolver no papel, que eu acho que fica mais fácil, tá? Então, Enem 2005, leia o texto abaixo. O jardim de caminhos que se bifurcam. Uma lâmpada aclarava a plataforma, mas os rostos dos meninos ficavam na sombra. Um me perguntou: o senhor vai à casa do Dr. Steven Albert? Sem aguardar resposta, outro disse: a casa fica longe daqui, mas o senhor não se perderá se tomar esse caminho à esquerda e se em cada encruzilhada do caminho dobrar à esquerda. Quanto à cena descrita acima, considere que 1. O sol nasce à direita dos meninos. 2. O senhor seguiu o conselho dos meninos, tendo encontrado duas encruzilhadas até a casa. Concluiu-se que o senhor caminhou respectivamente nos sentidos: letra A, oeste-sul-leste, B, leste-sul-oeste, C, oeste-norte e leste, D, leste-norte-oeste e E, leste-norte e sul. Então, vou pegar aqui pra gente resolver no papel. Bom, gente, então vamos lá. Os meninos da questão falam para o senhor sempre virar à esquerda, né? E a questão dá mais uma informação importante que fala que o sol nasce à direita dos meninos. O sol normalmente nasce aonde? No leste, né? Então, o sol nasce no leste. Então, eu botei aqui como se o sol estivesse nascendo no leste e se pondo no oeste, tá bom? O que acontece? A questão fala para sempre virar à esquerda, né? Então, o senhor chega até os meninos falam para ele virar à esquerda. Se ele vira à esquerda, ele tá indo para onde? Ai, meu Deus, muito difícil fazer isso.
ele está indo para oeste, né? Então, as outras alternativas na qual o primeiro item não seja oeste, a gente já vai descartar. Fala-se também que ele encontrou 2 encruzilhadas. Então, se ele encontrou 2 encruzilhadas, ele virou à esquerda mais 2 vezes, né? Então, aqui ele está indo, foi para oeste, virou mais uma vez à esquerda. Então, ele desceu, né? Ele foi para onde? Para o sul. E aí, mais uma vez, virou à esquerda mais uma vez, na última encruzilhada que ele encontrou. Então, ele foi para leste. Tem essa opção? Tem essa opção, é a primeira, né? Letra A. Oeste, sul e leste. Deu para entender? Nessa questão é importante a gente observar e se atentar ao que ela fala, né? Primeiro, é o número A. Não, na verdade, primeiro, fala que o sol nasce à direita dos meninos. E segundo, o tanto de encruzilhada que ele encontrou pelo caminho. Ele encontrou 2. Então, a primeira orientação que os meninos deram foi para ele ir para a esquerda. Se ele está indo para a esquerda, ele está indo ao contrário da onde o sol nasce, né? Então, se o sol nasce a leste, ele está indo para o oeste, que é onde o sol se põe. Então, foi para oeste, encontrou uma encruzilhada, virou à esquerda, foi para o sul, e a última encruzilhada que ele encontrou, né? Que ele encontrou mais uma, foram 2, ele virou mais uma vez à esquerda, e aí ele foi para leste, tá bom? E agora, pessoal, última questão, tá? Peguei só para englobar a parte de fusos, essa terceira. Enem 2008. O sistema de fusos horários foi proposto na Conferência Internacional do Meridiano realizada em Washington, em 1884. Cada fuso corresponde a uma faixa de 15 graus entre 2 meridianos. O meridiano de Greenwich foi escolhido para ser a linha mediana do fuso zero. Passando-se um meridiano pela linha mediana de cada fuso, enumera-se 12 fusos para leste e 12 fusos para oeste do fuso zero, obtendo-se assim os 24 fusos e o sistema de zonas de hora. Para cada fuso a leste do fuso zero, soma-se 1 hora e, para cada fuso a oeste do fuso zero, subtrai-se 1 hora. A partir da Lei nº 11.662 de 2008, o Brasil, que fica a oeste de Greenwich e tinha 4 fusos, passa a ter somente 3 fusos horários. Em relação ao fuso zero, o Brasil abrange os fusos 2, 3 e 4. Por exemplo, Fernando de Noronha está no fuso 2, o estado do Amapá está no fuso 3 e o Acre no fuso 4. A cidade de Pequim, que sediou os Jogos Olímpicos de Verão, fica a leste de Greenwich no fuso 8. Considerando-se que a cerimônia de abertura dos Jogos tenha ocorrido às 20 horas 8 minutos no horário de Pequim, do dia 8 de agosto de 2008, a que horas os brasileiros que moram no estado do Amapá devem ter ligado seus televisores para assistir ao início da cerimônia de abertura? E aí a gente tem as alternativas, que eu nem vou ler, que a questão já traz um textão, né? Que ele é muito bem explicado, ele explica muito bem as questões de fusos horários, só que o textão às vezes acaba confundindo a gente, né? Numa prova enorme como a do Enem, às vezes a gente fica confuso. E, assim, claro que a gente tem que ter atenção principalmente aos detalhes. E então, como eu, Larissa, resolveria essa questão? Bom, teria em mente que, como foi falado, Pequim está no fuso 8. Então, ele está 8 horas à frente de Greenwich. Eu descobriria primeiro a hora de Greenwich para depois vir para o Brasil, tá bom? Não faria uma conta, assim, mirabolante, até porque eu acho que eu ia me perder. Então, faria assim, Pequim está 8 horas à frente de Greenwich, no fuso 8. Então, se lá são 8 da noite, em Greenwich são meio-dia. Concordam comigo, né? 12 para 20, 8. Então, se eu for diminuindo, supondo que eu não quero errar de jeito nenhum. Então, 20 horas são 8, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Tá certinho. Então, em Greenwich são 12. O estado do Amapá ele está 3 horas atrasado em relação a Greenwich. Então, se lá são 12, que horas são no estado do Amapá?
9 da manhã, né? 9, 10, 11, 12. Então, tem essa opção na alternativa? Vamos ver. Tem, né? A opção letra A. Letra A, 9 horas 8 minutos do dia 8 de agosto. É a correta, não tem mais para onde ir. Essas que falam dia 9 de agosto são completamente erradas. Por quê? Porque Pequim está muito à nossa frente, né? Então lá as horas são muito mais adiantadas, não são atrasadas. Então essa possibilidade do dia 9 a gente já descarta. Aí teriam outras aqui, 15 horas e 8 minutos. De forma alguma, a gente não está tão perto de Pequim assim, né? Para a diferença ser pouquíssima. 12 horas e 8 minutos, essa é a hora de Greenwich. A gente ainda está atrasado em relação a Greenwich. Então a única alternativa plausível, correta, seria a letra A, tá bom? Uma coisa que eu queria falar com vocês, até porque a questão tocou no assunto, é em relação aos fusos horários brasileiros. Tá falando ali, né, que teve uma lei em 2008 que deixou o Brasil com 3 fusos. Bom, essa lei caiu por terra, né, em 2013, se eu não me engano, e o Brasil voltou a ter 4 fusos horários, tá bom? Então, antes, o Acre acabou entrando no fuso do Mato Grosso, né, Amazonas, e passou a ter 1 hora a menos em relação a Brasília. E aí, em 2013, como eu disse, se eu não me engano, voltou a vigorar o horário -2 em relação a Brasília. Então, o Brasil, atualmente, no ano de 2020, ele tem 4 fusos, tá? O fuso de Noronha, o fuso que a gente está inserido, o horário de Brasília, né? Brasília, as cidades aqui do litoral do Brasil, os estados. O fuso que vai englobar ali Mato Grosso, parte do Amazonas, que é o fuso -1 hora em relação a Brasília, e o Acre lá, né? E uma partezinha pequena do Amazonas, que tá nesse fuso -2 em relação a Brasília, tá bom? Então, quando a gente está assistindo um jornal aqui às 8h30 da noite, lá ainda são 6h30 da noite, né? Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam do like, de comentar, compartilhar o vídeo para ajudar o canal, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida, vocês perguntem nos comentários, tá bom? Beijo e até a próxima.